Pensa que o racismo é um fenómeno que está a crescer no nosso país. No entanto, apenas 3% se afirmam racistas e mesmo assim não o dizem em público. Estes dados constam de uma sondagem nacional encomendada pelo Jornal Público, pela Rádio Renascença e pela TVI à Universidade Católica há menos de um ano. O racismo é, de facto, hoje uma atitude condenada pela sociedade, mas há múltiplas formas de discriminação, muitas vezes praticadas por aqueles que temos tendência a considerar como os mais tolerantes. Não é por acaso que a base de apoio de muitos dos movimentos ultranacionalistas que estão a reaparecer na Europa é constituída, sobretudo, pelos mais desfavorecidos. De facto, quando o desemprego e as dificuldades económicas aumentam, cada país protege de preferência os seus filhos de origem, sobretudo se forem da mesma cor e da mesma raça. Aliás, a maior parte da legislação dos países europeus, embora seja contra a discriminação racial, só concede certos privilégios aos seus concidadãos. Os estrangeiros constituem a categoria juridicamente menos protegida e vamos voltar hoje ainda a esta questão. Portugal, o país dos grandes costumes, sempre pretendeu ser tolerante e antirracista, mas hoje vamos aqui ouvir, de certo, opiniões bem contrárias. Aliás, se 41% dos portugueses consideram os imigrantes como um benefício para a nossa economia, outros 40% pensam que eles são uma sobrecarga. Afinal, somos ou não somos um país racista? É o tema que hoje propomos à vossa discussão. E não esqueça que ficamos à espera da sua intervenção, em direto, pelos telefones 757-8718 ou 757-8719 da Rede Lisboa. E para os nossos telespectadores que hoje nos estão a seguir também através da RTPI Internacional, ficamos também a aguardar as vossas chamadas. Não esqueçam apenas do prefixo internacional do país e de Lisboa. Boa noite. Vou começar a conversar com o João Paulo Neganga, angolano, estudante universitário em Coimbra e autor de um livro que eu gostaria de mostrar, chamado Preto no Branco, a Regra e a Exceção. Uma edição dele próprio, que tem vindo a pagar com o seu trabalho e com o seu esforço, em que faz a abordagem das questões do racismo, das que ele vive e das que outros compatriotas seus vivem, na sua perspectiva particular. Você sustenta a opinião de que, ao contrário do que dizem os resultados dos inquéritos, este que citámos ou outros, Portugal é um país racista. Vai mesmo mais longe afirmando que a inovação da colonização foi ter tornado a raça sinónimo de classe. Como é que você pensa que se pode inverter esta situação, João Paulo? De muitas formas. Em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, para se inverter essa situação criada pelo colonialismo, criou-se um sistema de cotas, ou seja, no Parlamento ou nos lugares de destaque é preciso haver a participação das etnias ou dos parceiros minoritários, como os negros, as mulheres, os indianos, os ciganos, coisa que em Portugal não se verifica. E só para lhe dar um exemplo de como é que a sociedade portuguesa é culturalmente racista, veja que os negros ou os ciganos só aparecem na televisão para falar de pretos, de racismo, ou de futebol e de música, ou desporto, que é um estereótipo a dizer que os pretos só são bons no desporto ou na música, não é? Na dança. Ou na dança. E hoje vamos ver aqui também exemplos do teatro. Temos aqui um ator de São Tomé, mas realmente você tem razão. Na maior parte dos casos, os pretos são contra. Você prefere que se diga, vamos já esclarecer esta questão, você prefere utilizar a palavra preto, julgo que isso tem a ver também com a origem americana, com o uso da expressão black power. Sim, não gosta de negros. Sim, é um eufemismo, porque dizer preto ou negro é a mesma coisa, é como dizer encarnado ou vermelho, não é? Porque não há Mas encarnado ou vermelho nós empregamos indistintamente. Exatamente. Para si também é indistinto? Exatamente, porque o problema que está subjacente a isso não é a palavra, mas é o conteúdo da palavra. O que é que significa, o que é que as pessoas querem dizer quando estão a chamar preto. Não é? Muitas vezes sabemos que é com sentido pejorativo. Mas, de facto, nós somos pretos, somos negros e não há que não há ter... porque não dizer pretos. Exatamente. Você próprio, João Paulo, e desde que está em Portugal, foi vítima de qualquer tipo de discriminação
violenta, de tipo físico ou de outro tipo qualquer? Sim, e embora eu não goste muito de pessoalizar, porque isso dá sempre a sensação de que estou a falar porque sofri, fui alvo direto. Mas quero mostrar. Mas eu acho que é importante o seu testemunho pessoal, tem mais credibilidade, porque dos estudos qualquer, temos aqui vários especialistas que nos vão depois falar do ponto de vista das estatísticas. Fui agredido uma vez. Aonde? Em Coimbra? Sim, num supermercado. Sem razão aparente? Sim. Porquê? Pronto, chamaram-me preto e espancaram. E você reagiu? Sim, reagi, levei-os a tribunal, felizmente. E como é que o puderam espancar dentro de um supermercado? Não surgiu imediatamente a segurança? Sala. Não, foi numa sala. Foram seguranças do supermercado. Que o agrediram? Exatamente. E levou a casa a tribunal e como é que isso está? Já, eles foram. Foi um condenado a pagar 40 contos de multa. Acha que essa decisão é suficiente? Acha que a condenação foi suficiente? Não, porque infelizmente em Portugal é assim, os casos de racismo ou não há condenação de facto, são absolvidos, como o caso do outro indivíduo que foi preso, foi metido numa linha férrea e foi absolvido, os agressores foram absolvidos por dizer, o juiz considerar que havia uma greve nesse dia da CP. Mas, quer dizer, isto demonstra realmente que como é que os casos de racismo são tratados em Portugal. Porque há uma questão que é muito importante. Em Portugal, a lei diz que o racismo é crime, mas a sociedade civil em Portugal acha que racismo é ignorância. Portanto, há um fosso. Portanto, a sociedade civil não considera que o racista seja um criminoso de facto. Acha que é uma pessoa ignorante, que é uma pessoa estúpida. Portanto, não leva a sério o problema do racismo. E você considera que, pelo contrário, há pessoas muito instruídas e que são igualmente racistas? Sim, veja-se o poder em Portugal, nas últimas eleições, podia ter colocado algum negro ou cigano numa lista elegível, para que tivéssemos um deputado ou uma deputada negra ou cigana, mas ignoraram. E são 4 partidos que têm ideologias diferentes. Quer dizer que o problema do racismo não é um problema ideológico, mas é um problema cultural. E você considera que a posição dos partidos políticos, desses 4, agora aqui numerou, dos mais importantes, é igual no que respeita à questão do racismo? Sim, completamente. Veja-se, por exemplo, agora tenho aqui comigo uma lei em relação à legalização de estrangeiros. O SOS Racismo defendia que na legalização de estrangeiros não devia haver discriminação entre originários dos países de expressão portuguesa e os outros imigrantes. Se não se importa, como temos aqui o José Falcão, que está aqui atrás de mim, que é o representante do SOS Racismo, já iremos falar com ele sobre essa questão. Gostava agora de ouvir o Sr. Mohamed Abed Gulamo. Eu sei que gosta mais que o trate por Abed, que é um dos seus nomes próprios, que é o representante da comunidade islâmica de Lisboa e, portanto, representante de uma outra etnia numerosa hoje no nosso país. Acha que a discriminação racial em relação aos indianos é comparável àquela de que o João Paulo sente vítima à sua raça, o povo africano? Não. Tem características próprias ou não existe? Nós não sentimos muito essa discriminação. Talvez por estarmos mais já integrados na sociedade, mas, sinceramente, nunca sentimos de maneira tão sensível, tão violenta, digamos assim, ou tão pronunciada essa segregação. E, pelo contrário, a vossa cultura, a cultura muçulmana, é uma cultura extremamente diversa da nossa e tem regras, hábitos, rituais muito próprios. Os senhores não se constituem marginalmente ao país em que vivem enquanto comunidade? Vamos dizer, à primeira vista, pode dar essa ideia, mas nós estamos abertos. Portanto, durante as nossas cerimónias religiosas, por exemplo, qualquer pessoa pode entrar na mesquita e pode assistir às orações. Portanto, é livre, seja ele senhor ou homem, quem quer que seja. Portanto, eles podem entrar, podem pedir as explicações que forem necessárias. Tanto assim é que, diariamente, dezenas de alunos frequentam a mesquita para se inteirarem do que é a religião muçulmana. Alunos da religião católica? Das escolas. Alunos de escolas normais, de diversos níveis de ensino. Os seus pais eram, presumo eu, também já muçulmanos? Sim. O senhor casou com uma portuguesa católica? Sim, efetivamente. Eu vou agora conversar com a sua mulher, com a senhora Dona Maria de Lourdes, que, como acontece na maior parte dos casos destes casamentos interraciais, entre muçulmanos e católicos, foi a mulher, que se converteu à religião muçulmana. A sua família era uma família de tradição católica forte? Sim, relativamente. Mas não... Sim, eles praticantes, mas eu não era praticante. Já não era praticante? Não.
E o que é que a convenceu na religião muçulmana a abandonar a sua própria religião? Talvez o casamento. Ou seja, o casamento não teria sido possível sem essa sua conversão? Poderia ser, porque há o casamento sem realmente a conversão à religião. Conhece casos? Eu pessoalmente não conheço. Todos os casos que conheço são Sim, semelhantes ao alguns seu. nossos amigos, conhecidos, há casos assim que não se convertem à religião, não é obrigatório. O que é que a convenceu na religião muçulmana? O que é Talvez superior os do seu ponto de princípios, vista? os meios, é muito semelhante à religião cristã. Os princípios? Os princípios e muita coisa, tem muita coisa em comum. Sente-se tão livre, enquanto mulher, como sentia quando inserida na comunidade católica? É a mesma coisa. Porque eu conheço muitos casos em que isso não acontece. Por exemplo, a senhora está vestida de uma forma, como as nossas câmaras de certo podem mostrar, absolutamente ocidental. No entanto, eu conheço casos de senhoras que se casaram com muçulmanos e que imediatamente adotaram o véu, etc. Não podem, deixaram de gozar de um certo tipo de liberdade, até de conviver com homens, mesmo que seja no local de trabalho. Isso não aconteceu consigo? Isso não acontece comigo. Eu faço a minha vida, eu trabalho. E vai vestida assim? Desta maneira, visto de saia. Eu faço a minha vida normal. E foi a senhora que educou os seus filhos? Aqui está uma das suas filhas. Olá, Dânia. Olá. Boa noite. Também és praticante da religião muçulmana e gostas? Gosto. Sinto-me bem. Pronto, sempre fui educada desta maneira, como sendo muçulmana, e sempre pretendo seguir. Olha, e tu frequentas uma escola particular ou estás rodeada de muitos estudantes católicos? Estou rodeada de muitos estudantes católicos. Eles percebem a tua opção pela religião muçulmana, não te põem questões? Sim, de vez em quando perguntam mesmo o que é a religião muçulmana e pronto, tentam estar E tu tentas convertê-los ou não? Eu não tento converter, acho que cada pessoa faz aquilo que quer e eles, pronto, perguntam-me opiniões e gostam, acho que é uma religião que eles gostam muito, acham bem da religião. Tu cumpres, por exemplo, os preceitos normais do Ramadão? Fazes jejum durante o Ramadão e tudo isso? Faço. Ou seja, são realmente muçulmanos convictos e praticantes? Sim. E feliz? Considera-se uma mulher feliz? Sim, considero. Muito obrigada. Vamos agora falar com um representante de uma outra etnia, uma etnia bastante comum também no nosso país, e segundo aquela sondagem que eu referi há pouco, aquela com que os portugueses menos simpatizam. Trata-se dos ciganos. No entanto, o cigano que hoje aqui temos é um cigano que não parece cigano, embora seja, e não foi por esse motivo que ele aqui surgiu, foi um pouco por acaso e justamente por ser um caso, de algum modo, particular. O Dr. Carlos Miguel é licenciado, que eu saiba, o único cigano advogado a exercer em Portugal, ou não será assim? Que eu saiba, sou o único, sim. Como vê, realmente nada diria que o Dr. Carlos Miguel é cigano, no entanto, o seu pai é cigano. O meu pai é cigano, a minha mãe não é cigana. A sua mãe não é cigana. E o senhor o que é que sente? A sua alma é o quê? Cigana ou não cigana? Hoje é como cigano, não é? Não, assim. Senhor, é como o senhor quiser. Depende das atitudes. Eu realmente tive uma educação, digamos, mais para o lado dos não ciganos dos ciganos, porque até o curso superior a isso o obriga, porque são uma série de anos de aulas, e por isso o convívio com os ciganos acaba por ser cada vez menor à medida que vamos progredindo no curso superior. E pronto, depois é o convívio, é o desporto, é as associações, tudo isso. Não é? Mas uma das razões por que os ciganos muitas vezes não levam os estudos mais adiante é que eles são a pátria das inómadas, é uma coisa conhecida. O caso do seu pai era diferente. O seu pai é comerciante, tanto quanto eu sei. O meu pai é comerciante, sempre foi radicado em Torres Vedras. Mas sempre esteve radicado no mesmo sítio, o que facilitou os estudos. Imenso. No entanto, o senhor mantém-se ligado à comunidade cigana através dos meus familiares, por isso os meus avós já moravam em Torres Vedras, o meu pai e os meus tios, todos eles são nascidos e criados ali na região, concretamente em Torres Vedras, por isso, digamos, é uma comunidade solidamente instalada em Torres Vedras e daí realmente começas a ver depois logo outros reflexos ao longo dos anos, ao longo das gerações. No entanto, continua a participar das festas, dos rituais ciganos? Sim, das festas ciganas, sim. Olha, e pelo facto da vossa família estar radicada há bastante tempo no mesmo sítio, não sentem qualquer tipo de discriminação, ou mesmo assim, e porque o seu pai tem a pele mais escura, tanto quanto me disse, e um aspecto realmente cigano, sentiu em relação a ele ou a outros familiares seus essa discriminação, essa desconfiança que os portugueses, segundo as estatísticas, parecem ter em relação aos ciganos? Sim, o racismo em Portugal é sempre um racismo um bocado subtil, digamos Exato, assim, não é? Subreptício, inteligente, se calhar, se é que se pode chamar
ao racismo manhoso, inteligente. talvez diria eu, manhoso, não? sim. De qualquer das formas, há sempre manifestações racistas e elas nós vivemos com mais ou menos lembra-se disso subtileza. quando era criança? Assisti, eu posso dizer que se hoje tirei um curso de Direito, pelo qual até não estava muito vocacionado, ao princípio até queria ir para a Psicologia, foi por um ato puramente racista que me levou a ir para Direito. Porquê? Para defender os direitos dos ciganos? Não, lembro-me que era mais miúdo, digamos assim, nos meus 17, 18 anos, e fui pedir a intervenção da polícia, da PSP, e o graduado que me atendeu tratou-me bastante mal. E qual era a razão? Desculpa. Era um conflito entre duas famílias ciganas, em que eu fui pedir proteção, e a resposta do graduado foi: vocês matem-se uns aos outros, porque todos ciganos. E não deu proteção, efetivamente não deu proteção. E aquilo foi algo que me revoltou. Pronto, revoltou-me assim: mas como é que isto é? Isto pode ser assim, não deve poder ser assim. E foi isso que o puxou para o lado do direito? Sim, foi um bocado isso que me puxou para o lado do direito. Por isso, racismo existe sempre. Pronto. Infelizmente, hoje em dia assiste a manifestações mais violentas, que era algo que não era muito vulgar em Portugal, mas racismo sempre existiu. A sua comunidade, ou pelo menos a comunidade do seu pai, da sua família de origem, a comunidade cigana, sente-o hoje como um elemento estranho por você ter o estatuto de licenciado, por ser uma pessoa que fez estudos superiores que eles não fizeram, ou aceita-o exatamente da mesma maneira e você continua a ser apenas o Carlos, filho, não sei o nome do seu pai. Do Carlos também. Do Carlos também. Não, como é que é? Vemos como um elemento diferente, como é óbvio, até porque o meu dia-a-dia, digamos, não é um dia-a-dia comum ligado dos ao outros clube dos ciganos, ciganos, claro. como é óbvio. Mas o que até tem para mim bastante admiração e digamos, é uma pessoa a quem eles podem recorrer para fazer de alguma forma a ponte entre os ciganos e não ciganos, entre o mundo mais nómade e o mundo mais administrativo. Mas, tanto quanto sei, a sua clientela não é predominantemente cigana porque o senhor não quer. Não, é porque não quer, é uma quer questão... ter essa marca do especialista de ciganos, a comunidade cigana em Torres Vedras é uma comunidade até bastante inserida. Por isso não é uma comunidade que tenha problemas com a justiça. Particulares, sim. Pronto, não quer dizer que não haja casos pontuais. Como aquele que referiu há pouco. Exato, e por isso, digamos, sempre que me batem ao escritório, pois com certeza, ainda hoje, por acaso, ainda hoje tive um primo e um tio com um problema do foro civil comigo no escritório, e tudo bem. Por isso, não faça gala em ser advogado dos ciganos ou coisa que o valha, mas sempre que precisem de ajuda, pois com certeza, desde que esteja nas minhas possibilidades. Olha, deixa-me fazer uma pergunta racista, entre aspas. Os ciganos pagam-lhe sempre? É? São bons pagadores? Tenho alguns créditos mal parados, mas nenhum de ciganos. Ainda bem. Entre os brancos há muitos maus pagadores. Professora Maria Beatriz Rocha Trindade, boa noite. Boa noite. A senhora é professora universitária, mas tem-se preocupado, sobretudo, como socióloga e como diretora do Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais da Universidade Aberta, tem-se preocupado com a investigação nesta área. É uma das responsáveis pelo mestrado em Relações Interculturais e também introduziu, julgo eu, pela primeira vez em Portugal, a disciplina de Sociologia das Migrações, que está integrada num curso da Universidade Aberta, mas que qualquer estudante de outra faculdade pode frequentar, segundo penso. Qualquer pessoa pode frequentá-lo e eu acho que isso foi uma grande inovação da Universidade Aberta. Esta disciplina da Sociologia das Migrações é quase um escândalo que seja pela primeira vez ensinada em Portugal e integrada numa licenciatura, porque, como todos sabem, e já é uma banalidade dizê-lo, Portugal é um país de emigração e agora é um país de migrações. Talvez nós agora estejamos a prestar realmente mais atenção como país receptor de imigrantes, de outros homens e mulheres que têm procurado este espaço político português, mas o que não há dúvida é que nós, o último recenseamento não dá como 10 milhões a população portuguesa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros registra 4 milhões 500 e tal, o que quer dizer que se nós contarmos os ilegais, metade da população portuguesa reside no estrangeiro. Ora, um país com estas características já devia estudar. Deveria há muito tempo preocupar-se e eu sinto-me extremamente feliz que agora possamos ter dado esse passo. Só o que eu queria chamar a atenção é que a Inglaterra, a Open University, justamente foi, em meu entender, a primeira universidade que criou um curso de ensino à distância em Sociologia das Migrações
e se nós pensarmos a realidade social que a caracteriza tem aí um justificativo, Portugal também tem. Tem o mesmo justificativo. Porque o curso não deve ficar só ao nível da universidade, mas, como sabe, há todo um conjunto de vídeos e de audiogramas que sensibilizará naturalmente um público muito vasto. E a Maria Elisa sabe a capacidade que os mídias têm e que uma televisão que transmita, não num formato extremamente académico e aborrecido, mas que abra à reflexão dos auditores, ou que abra essa reflexão para esta problemática, eu acho que aviva pode ser muito eficaz. Isso lança uma questão que mais tarde quero voltar com o João Paulo, porque já conversei com ele sobre esse tema. Portanto, a sua opinião é que a educação antirracista, digamos assim, devia começar desde muito cedo? Eu acho que é a única maneira, efetivamente, de combater o racismo é a educação. É evidente que, por uma questão exemplar, todo o crime racista deve ser punido, mas não é de maneira nenhuma uma punição isolada ou um conjunto de punições que o vão resolver. E esta educação tem que ser feita a nível das escolas, a nível do homem da rua, a nível das universidades, por via das associações. Nunca serão demais as frentes que levem à compreensão, e eu digo a uma aceitação recíproca. Porque eu peço desculpa, mas acho que estamos aqui todos a lutar pela causa, que é uma causa mais que portuguesa, mas tenho visto a Maria Elisa a utilizar muito conceitos estereotipados. Fala muito de raça, que eu acho que era talvez uma designação um termo que deveria sair da nossa linguagem. Pensa muito em raça como se as raças fossem puras ou tivessem conjuntos de características que não mudam. As raças são integradas, enfim, se quiser designar, por homens e por mulheres, que têm uma sua inserção em espaços e tempos e que não têm sempre as mesmas características. Sem dúvida, mas essa linguagem que eu uso é, como sabe, a linguagem mais comum, a linguagem do homem da rua. Mas a professora Maria Beatriz falou nas frentes que não são demais para lutar contra o racismo. Uma das frentes é a Associação SOS Racismo. Boa noite, José Falcão. De facto, você é um dos responsáveis por essa associação, talvez a mais conhecida no nosso país. Associação à qual recorrem, naturalmente, muitas das vítimas das agressões e de outros atos racistas, que podem não ser do exclusivo foro da violência física. Tem-se a ideia de que a associação existe, sobretudo, para defender os negros ou os pretos. Diga-me, isso corresponde à verdade ou há também muitas denúncias de outras pessoas, inclusivamente de raça branca? Sim, mesmo a seguir ao assassinato do Alcindo, no Bairro Alto, houve denúncias de gente branca que foi agredida por negros, como retaliação, digamos assim, e gente que compreendeu que se fizesse, de facto, se fosse, que era importante fazer essa denúncia e que essa denúncia aparecesse, para exatamente quebrar a espiral de violência que se poderia prever, gerar a partir daí. Isso foi muito importante, foi muito educativo, que essas pessoas recorressem ao SOS e que o SOS pudesse passar à imprensa, e de facto nós vimos que não houve nenhuma espiral de violência, que não há nenhuma espiral de violência e além disso o SOS não trata de defender os negros, porque eles sabem muito bem defender-se, não precisam do SOS se calhar, trata de combater o racismo, e o racismo, como diria o Gabriel o Pensador, o racismo é burrice e gente burra há todas as cores, e portanto de facto o problema não é só de defesa dos negros ou dos pretos, é de combater atitudes discriminatórias e racistas ou xenófobas, e é isso que fazemos em geral. Eu referi há pouco que os estudos e as estatísticas de que dispomos, e que não são muitas, como sabe, neste campo, dizem em geral que os portugueses são mais racistas em relação aos ciganos do que em relação às outras etnias que vivem em Portugal. Isso é também a sua constatação? É o que nos parece e aliás, é comum, é constante em todas as sondagens que aparecem. Além disso, é uma coisa muito importante que talvez nos pudesse pôr a pensar. Em março apareceu no Parlamento Europeu um relatório em que considerava a juventude portuguesa a mais intolerante da Europa. Era bom que, de facto, nós acabássemos de vez com o problema dos grandes costumes e de que somos melhores que os outros, porque o ser melhor ou pior na temática do racismo, não há
nenhum instrumento de medida do racismo, ou há racismo ou não há, ou há atitudes discriminatórias ou não há, e é importante nós percebermos isso, porque pensarmos e estarmos à procura de saber, de saber se somos mais ou menos, não resolve problema nenhum. O que interessa é tentar procurar formas de combater o racismo. Muito obrigado, José Falcão. Fique connosco para a segunda parte deste debate sobre o racismo. Até já.